Mengão, vocês não precisam disso, Mengão. Vocês não são os ricos, os bilionários, os caralhos. Vocês não precisam com essa obsessão toda. Esse, ai meu Deus, quero ser igual. Não precisa, gente. Não precisa de verdade. E a gente olha pro nosso lado, a gente olha pro nosso vizinho e vê a casa caindo, cara. Isso é melhor ainda. Eu olho pro Vasco e vejo o Vasco com grana pra contratar. Eu olho pro Flamengo e tô vendo o Flamengo duro. O que tá acontecendo? A crise na Gávea está acontecendo. Acabou o dinheiro dos caras. Entendeu? Aí pega o Luiz Henrique, o Zenit fala, beleza, quer comprar? Me dá o dinheiro completo. Não tem. Não tem dinheiro, irmão. Não tem. Não é o Flamengo que tem dinheiro. O Flamengo compra as pessoas. O Flamengo não, ninguém ama o Flamengo. Fala, nação. Os rivais estão aproveitando esse momento de turbulência no Mengão para poder implantar crise na Gávea. Estão alegando que o Flamengo está duro e, pior do que isso, estão dizendo que o Flamengo deseja ser o Botafogo simplesmente porque estava tentando negociar Thiago Almada e Luiz Henrique. Mas é claro que nenhuma dessas coisas são verdades e quem tá duro e devendo a gente sabe muito bem quem são esses times aí. Mas o que vale é a resenha, então vem comigo que esse vídeo tá muito bom. E lembrando, nação, que esse vídeo aqui não tem o intuito de ofender ninguém. O intuito é trazer uma resenha aí entre as torcidas saudável. Um abraço aí pro canal do Gigante Vasco, pro canal do Resenha Mais ou Menos e pro botafoguense Pedro Certezas. Tem também o Verê Casagrande trazendo informação exclusiva aí sobre o Mengão relacionado aos bastidores de Luiz Henrique. E se você puder, nação, deixa o seu like e dá aquele hype no vídeo para poder impulsionar esse vídeo aqui para mais pessoas. Agora vamos pro conteúdo. O staff do atleta Luiz Henrique informa que as negociações com o Flamengo estão oficialmente encerradas. Em razão de uma série de acontecimentos que dificultaram o andamento do negócio, as partes não chegaram a um acordo nesse momento. Antes de mais nada, eu vou destrinchar essa nota oficial, porque tem algumas afirmações entre linhas aí. Mas, antes de mais nada, vamos lá. Durante a semana, na quarta ou na quinta-feira, os colegas do GE noticiaram que o Flamengo estava muito próximo de contratar Luiz Henrique, estava encaminhado e que o Flamengo ainda corria atrás para tentar ter Luiz Henrique no jogo contra o Cruzeiro de ida das oitavas de final. Galera, obviamente, os jornalistas que assinaram a matéria, que eu confesso que eu não lembro agora quais foram e quem foram, obviamente eles não inventaram isso. E fazendo uma leitura, assim, eu sou um cara que eu estou 10 anos no jornalismo, sou novo no jornalismo, mas fazendo uma leitura de tudo que eu já acompanhei, certamente alguém do Flamengo passou isso para eles. Agora, por que essa pessoa do Flamengo passou isso para eles? Por quê? Eu não estou aqui dizendo que eles erraram em apuração. Quem sou eu para dizer isso? Gente, pelo amor de Deus, não estou aqui dizendo, não sou professor de ninguém. Mas é óbvio que eles não inventaram, não tiraram da cabecinha deles isso e publicaram. Com certeza alguém do Flamengo passou isso para eles. Qual era a intenção dessa pessoa? Não sei. Não sei mesmo. Era passar para a torcida que estava tentando a contratação? Porque em nenhum momento o Flamengo esteve próximo. Em nenhum momento. Qual era a intenção dessa pessoa? Tumultuar? Cortina de fumaça? Não sei. Não sei. Então, assim, repito, nunca esteve próximo. Tanto é que o tempo mostrou que eu estava certo. Agora vamos à nota oficial aqui. O staff do atleta Luiz Henrique informa que as negociações com o Flamengo estão oficialmente encerradas. Em razão de uma série de acontecimentos que dificultaram o andamento do negócio, as partes não chegaram a acordo nesse momento. O que seria uma série de acontecimentos que dificultaram esse negócio? Vamos lá. Uma série de acontecimentos o Zenit pedindo um valor que o Flamengo nunca quis pagar, 35 milhões de euros. A todo momento, era óbvio que alguém do Flamengo passava para os jornalistas que teria uma reunião de um dos representantes do Luiz Henrique com José Butto. Gente, 20 anos de curso, galera. Calma aí. Beleza, aí teve reunião no Ninho do Urubu entre um dos agentes com José Butto. Os jornalistas, inclusive eu, fiquei sabendo. Todo mundo ficou sabendo. Quem passou? A parede do Ninho do Urubu? Gente, peraí. Então, assim, tá na cara que pessoas do Flamengo tentaram passar para a torcida do Flamengo que eles não estavam dormindo, que eles não estavam parados no mercado e que eles estavam tentando.
O Thiago Almada, realmente, o Flamengo tentou firme, assim. Firme. O Luiz Henrique, o Flamengo nunca tentou firme, gente. Nunca tentou firme. E aí, eu vou voltar aqui a nota, em razão de uma série de acontecimentos, é tudo por conta disso. Olha, cara, assim, em 72 horas, o negócio passou de longe de acontecer a muito próximo de acontecer e longe de acontecer novamente. Cara, onde eu quero chegar é culpa de alguém do Flamengo que tentou passar para a torcida do Flamengo que o Flamengo não dormiu na parada envolvendo o Luiz Henrique. Só que em nenhum momento o Flamengo foi firme, gente. A verdade está aí. A verdade está aí. Acredite ou não, torcedor. E para vocês que me xingaram quando eu disse que estava muito longe e falando assim, você não sabe de nada, sua fonte é furada, não sei o que, blá, blá, blá. Você quer ler e quer acreditar naquilo que te convém. Porque você queria a contratação do Luiz Henrique, eu também. Mentira, eu depois mudei de ideia, eu não queria não. Achava que seria desnecessária nesse momento, embora seja um baita jogador e chegasse para ser titular. Desnecessário, o Flamengo não precisa de um jogador como ele, o Flamengo precisa de um meia, de um lateral esquerdo, de um atacante, centroavante. É porque você quer acreditar naquilo que te convém. Aí é mais fácil xingar um jornalista. E tá aí a verdade. Não teve acordo, nunca esteve próximo de um acerto, não tem mais negociação, e o Flamengo está de mãos abanando nessa primeira parte da janela. Pelo menos na Libertadores, nenhum reforço foi inscrito, até porque a lista já foi enviada pelo Flamengo. Os caras tentaram o Danilo, e aí não conseguiram. Aí os caras foram lá e tentaram o Almada, e infelizmente não conseguiram. Aí eles falaram, quer saber? Vou tentar o Luiz Henrique, irmãozão. Gente, vocês não vão acreditar. Eles também não conseguiram. Rapaziada, vocês estão obcecados pela gente? O que tá acontecendo aqui? Qual que é o próximo passo? Alex Telles renovou hoje. Vocês vão tentar também? Vocês estão, por acaso, sondando o Zeca Pagodinho? Só pra me preparar aqui também, galera. Avisa assim, o Biriba, ele tá salvo, vocês vão tentar também. Vocês vão tentar contratar o Manequinho pra dar uma mijada por aí? Só pra eu entender, pra eu ficar um pouco preparado. Numa dessa, o moleque vai pra aí, cara. Mengão, vocês não precisam disso, Mengão. Vocês não são os ricos, os bilionários, os caralho. Vocês não precisam com essa obsessão toda. Esse, ai meu Deus, quero ser igual. Não precisa, gente. Não precisa de verdade. Mas enfim, vocês são muito fofos. Um beijo. Estão me ligando aqui, José Boto, me ligando. Então, estamos falando tanto, né, de um Vasco com dinheiro, com grana, poxa, trazendo grandes reforços. Gente, que loucura que está acontecendo, é uma notícia muito boa. E a gente olha para o nosso lado, a gente olha para o nosso vizinho e vê a casa caindo, cara. Isso é melhor ainda. O Vasco da Gama, ele não está na crista da onda. Quem é o Vasco da Gama? Vamos ser sinceros ainda com relação ao protagonismo no futebol brasileiro. Mas se a gente olha hoje, o Vasco está montando um elenco para esse segundo semestre muito bom, gente. Santiago Sousa, Facundo Colídio, Brian Rodrigues, me desculpe, mas o Vasco da Gama ele se coloca não é o melhor elenco do futebol brasileiro, está longe disso, mas se coloca entre um dos melhores elencos do futebol brasileiro, pelo menos de qualidade. O Vasco da Gama, com as contratações que, se confirmando, fará, o Vasco da Gama terá um baita elenco, rapaziada. Um baita elenco. E diferente de vários outros clubes, o Vasco está na Copa do Brasil, o Vasco está na Sul-Americana, tem chance real de conquistar esses títulos. Amigo, o Vasco está a 7 jogos do título da Sul-Americana e a 5 jogos do título da Copa do Brasil. 2 jogos de quarta, 2 jogos de semi e um jogo da final. Por que não sonhar com isso? E aí eu olho para o meu vizinho, eu olho para o meu rival e eu vejo que ele foi eliminado da Copa do Brasil e terá pela frente um Cruzeiro que está jogando muito mais bola. E a chance é de cair para o Cruzeiro na Libertadores. Eu olho para o Vasco e vejo o Vasco com grana para contratar. Eu olho para o Flamengo e estou vendo o Flamengo duro. O que está acontecendo? E por que eu estou falando sobre isso? Porque o BAP falou recentemente tanto de Vasco que eu estou começando a entender que as falas do BAP era para fazer cortina de fumaça. Me desculpe, vou ser sincero, vou ser realista, pelas besteiras que estão sendo feitas nesse momento com relação à gestão de futebol. E não sou eu, vascaíno, que estou criticando, são os próprios flamenguistas. E utilizo o discurso de muitos, inclusive ontem, para quem acompanha futebol, viu o Júnior detonando o BAP no Sport TV.
detonando o BAP no Sport TV. Por quê? Disse o BAP colocou várias promessas na mesa e as promessas não estão sendo cumpridas. O BAP que utilizou os seguintes discursos, olha só. BAP dizendo que tem dinheiro. O BAP utilizando as seguintes aspas com relação à situação financeira do Flamengo nos últimos dias. Porque o Flamengo, é importante lembrar, se envolveu num problema, né? Confirmou aos empresários que não iria mais pagar as comissões. Isso automaticamente trouxe a sensação de uma crise financeira no Flamengo. E o Flamengo, através do BAP, veio em uma entrevista coletiva dizer... O BAP disse entre as seguintes aspas: nós vamos trazer o Almada e não temos dinheiro para pagar a comissão de agente. O BAP, num sarcasmo, num deboche, deixando bem claro que o Flamengo tem muito dinheiro. E a situação do não pagamento das comissões de empresário não teriam nada a ver com a situação financeira do clube. Mas ontem esse mesmo BAP, ele confirmou que saiu do negócio do Luiz Henrique por conta de grana, pois o Zenit gostaria de 35 milhões de euros, mas o Flamengo só teria condições, de acordo com o BAP, de arcar com 25 milhões de euros. Não iria passar, o teto já havia sido estipulado. Falta grana para o Flamengo? A pergunta que eu faço, será? BAP, tudo o que você estava fazendo nesses últimos dias foi uma grande cortina de fumaça. A sua gestão é pífia no futebol do Flamengo. O seu trabalho com relação à conquista de títulos nesse ano de 2026 é horroroso. O seu trabalho com relação à gestão de futebol nesse ano de 2026 é fraquíssimo. O Flamengo passa uma janela de transferência sem contratar ninguém, só no cheirinho. Buscou a Almada, não veio. Buscou o Luiz Henrique, não veio. E você utiliza das suas armas agora atacar o Vasco da Gama porque talvez é a sua única solução. Eu te digo, BAP, você aproveitou todos esses últimos anos da forma que tinha que aproveitar. Porque daqui a alguns dias você verá a Leila Pereira, sim, a Leila Pereira, a sua rival direta aqui no Rio de Janeiro comandando a SAF do Vasco. Não vai durar muito tempo para isso acontecer e você sabe disso. O seu maior terror está chegando em terras cariocas. Se prepare, se prepare. E espero que não venha nos próximos dias voltar a falar de Vasco da Gama e utilizar essa cortina de fumaça para enganar o torcedor flamenguista, tirar o foco do torcedor flamenguista da péssima gestão que você está fazendo. Tá aí, ó. Sem dinheiro para comprar Almada, sem dinheiro para comprar Luiz Henrique, sem reforços na janela de transferências, sem pagamento de comissão de empresários. Esse é o atual Flamengo. A crise na Gávea está acontecendo. Acabou o dinheiro dos caras. Quer a grana? Pede um empréstimo lá pra Crefisa. E um beijo pra você. O Flamengo pode hoje ser o maior campeão de Libertadores, o que for, mas não consegue atrair jogadores. Você só pega uns jogadores quando vocês chegam aqui, ó, com a maleta, com um mundo de dinheiro. Toma. Muito mais dinheiro que os demais. Não é à toa que o que foi noticiado é que o Almada pediu 3 milhões livre. Vocês não conseguiram chegar no valor. Aí o que o Almada fez? Correu para receber menos no River Plate. Então, ô Flamengo, vocês conseguem, você, ô Boto e BAP, vocês conseguem iludir a sua torcida, porque é um bando de louco mesmo, desiludido, fanático. Vocês chegam lá, falam qualquer mentira, eles vão acreditar. Mas nós que temos aqui a análise do futebol, a experiência prática, a verdade está em nossas mãos, a verdade é que o mundo do futebol tá aqui, ó, nas mãos do Resenha mais ou menos. Vocês estão pedreiro aqui, ó. Aqui, ó. A senha. Que o único canal que sempre falou as verdades mais duras foi aqui. Eu não esqueço quando a gente falou, ó, esse patrocínio do Corinthians tem envolvimento errado. O dirigente do Corinthians veio aqui, ameaçou de derrubar o nosso canal e depois confirmou. Nós sempre falamos a realidade, ó. O mundo do futebol tá aqui, ó. O que nós cansamos de falar? Que o Flamengo não ia fazer estádio. Lembra? A gente falava, ó, o Flamengo não vai fazer estádio. Tudo aconteceu. Então eu tô falando aqui pra vocês. O Flamengo não tem essa grana pra trazer o Luiz Henrique, não vai trazer. Não vai trazer. Engoliu o nariz, hein? Então, se contentem com esse time pra disputar até o final do ano. Mas agora, um recado que fica pra gente aqui, botafoguense. A gente também não pode se apegar que o Luiz Henrique não foi nem o Almada pra achar que isso não pode acontecer no futuro. Isso pode acontecer, gente. A grande verdade é essa. Eu vi alguns botafoguenses falando, o Almada não foi pro Flamengo por causa de amor. Que amor? O cara foi aqui 6 meses. 6 meses você ama quem?
Só Jesus Cristo que amou a gente no meio do nosso lamaçal de pecado. Recebe essa palavra do Senhor. Só ele mesmo, porque ninguém ama em ser mesa, não, gente. Ser mesa é muito maior paixão, pô. Aí o Almada veio pra cá, foi ser mesa, ganhou o título. Ele veio pro Botafogo. Sabe por que ele veio pro Botafogo? Porque tinha uma promessa de ir pra Europa. Não é à toa que deu 6 meses e ele, ó, foi pro Lyon. Ele só veio pra cá por isso, pô. Não tem essa de amar o clube, não. Sabe que eu fico impressionado, Sérgio? Que o torcedor flamenguista aparece, os caras estão vivendo uma lua de mel, que eles não conseguem enxergar a realidade na frente deles. Porra, tem notícia falando que o Flamengo mentiu no balanço, cara, financeiro. Falaram que contrataram quase 100 milhões no Vitão, foi 30 e pouco. Os caras falam que vai ter dinheiro pra contratar uma Armada, tentou parcelar em Casa Bahia, pô, em consórcio do Minha Casa Minha Vida, pô. 154 mil vezes, porra. Entendeu? Aí pega o Luiz Henrique, o Zenit fala, beleza, quer comprar? Me dá o dinheiro completo. Não tem, não tem dinheiro, irmão. Não tem. Não é o Flamengo que tem dinheiro. Vocês falam que o cara tá falando comprar a família. O cara falou aqui, falou com você, Sérgio, ó. O Flamengo tem dinheiro pra comprar a tua família. Cadê? Cadê a prata? Cadê? Tô vendo. Eu quero a vista. Tô vendendo. Vendo a minha irmã é a primeira. Se quiser, ela leva o marido dela. Não tem dinheiro nem pra comprar. Não tem, porra. Não tem. A verdade é essa. Enxerga. Rapaziada, a verdade tá sendo clara. Tá aqui. A senha tá aqui na mão, está passando pra vocês. Não vai demorar muito. Vocês vão tomar um susto. Não vai demorar muito. Vou ter que atacar eles. Não, atacar não, a gente tá falando aqui, pô. Então vamos lá. A gente tá falando, deixa eles terminar de falar. Não importa, é o corte. Você vai ter espaço de vocês. Espera. Vem com dados. Agora tá falando. Levantei, não. Torcedor do Botafogo, não fique iludido achando isso, por quê? Vai tomar na cabeça igual tomou com o Alan Freitas. O Luiz Henrique pode ir muito bem pro Flamengo, sim, gente. Pode acontecer. Luiz Henrique um dia ou outro ir pra lá. O próprio Almada vai pro River Plate agora. Eu acho que vai dar certo, porque ele é um bom jogador e tá num time grande. Mas se daqui a uns anos o Flamengo fizer uma nova investida, outro clube fizer, o jogador pode ir. Torcedor botafoguense não tem que ficar com essa neura na cabeça de vocês. Que é ídolo, que não vai porque tá recusando e porque ama o Botafogo. Não existe negócio de amar Botafogo. O cara ama a condição que ele vai dar pra ele e pra família dele. Acabou. É assim que funciona. Um caso ou outro pode acontecer, mas isso é raro. Esse próprio amor que vocês dizem que existe futebol e que os flamenguistas se iludem achando que tem pelo clube, não existe também. Você acha que tá ali a Arrascaeta, Bruno Henrique? Por quê? Porque é dinheiro. O Bruno Henrique, naquela época que o Palmeiras fez uma oferta, se o Flamengo não cobra o dinheiro, ele tinha metido o pé do Flamengo. Então, não existe lance de amor, pô. Vocês falam que tem. Não existe. O Flamengo compra as pessoas. Ninguém ama o Flamengo. Assim como a gente também tem que achar que os caras amam o Botafogo. Ninguém ama o Flamengo. Então o Flamengo tem a questão do poder aquisitivo pelos anos de falcatrua que foi feito lá atrás, então ele compra os jogadores. Nação, loucura total. Olha que ponto nós chegamos. O Flamengo tá sendo hateado aí, tá sendo atacado porque não contratou jogadores. Quer dizer agora que o Flamengo tá falido porque o Flamengo quis sair de uma negociação de 35 milhões de euros? Me fala outro clube no Brasil aí que consegue fazer uma negociação dessa. O Flamengo tem a gestão financeira, o Flamengo tem a educação financeira. Foi isso que aconteceu. Acho que o BAP fez muito certo nisso aí. A gente pode questionar aí a forma com que foi feita as negociações, mas de ter saído por esse valor aí de 35 milhões, o Flamengo fez muito certo e o BAP fez muito certo nisso aí. Isso só comprova uma coisa, nação: o Flamengo é gigante. E comprova o flacentrismo. O futebol brasileiro gira em torno do Flamengo e acabou de ser comprovado isso. E eu volto a repetir aqui o meu posicionamento quanto às contratações. O Flamengo tem que ir atrás de jogadores promessa. O Flamengo tem que separar um valor aí para investir em jogadores de 7, 10 milhões de euros para que se possa fazer uma aposta nesse jogador e futuramente, se ele desempenhar bem, valorizar. E aí ele pode tanto seguir uma carreira no Flamengo para virar ídolo, ou ele pode ser negociado e trazer muita grana para o Flamengo. O que não dá é para ficar toda a janela fazendo contratação e buscando só medalhão. Só jogador de 30, 35 milhões de euros, 40 milhões de euros. Aí não dá, né? Aí não tem clube que aguente. Faz uma apostinha aí para ver se traz um meio campo para disputar essa vaga aí com a Arrascaeta, que eu tenho certeza que uma hora acha. Se errar, vende e tenta outro. Agora, ficar indo atrás de jogador que não tá afim de jogar no Flamengo e pagar ainda por cima mais de 30 milhões de euros, aí eu acho que é muita sacanagem. Não tem que fazer mesmo não. Esse vídeo vai ficando por aqui, nação.
Agora eu quero saber a sua opinião, deixa nos comentários aí o que você tá achando de tudo isso e solta aquela risada aí pros rivais, porque segundo eles o Flamengo tá falido. Se curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscreve aí no canal para não perder mais vídeos como esse. Tamo junto.